Boa noite, irmãos, irmãs, amigos do caminho, o caminho evolutivo no, no qual todos nós temos que andar, conscientizar-se e nos enriquecemos da fé que raciocina, que o Kardec nos alerta. A fé tem que ser raciocinada. Que Deus nos abençoe a todos. Agradecemos a Deus pela vida que estua ao nosso redor. Agradecemos a Jesus, o maior pedagogo, o maior professor. Agradecemos aos espíritos tutores e protetores que nos ajudam nesse caminho. Agradecemos aos nossos familiares, aos nossos amigos, ao núcleo de estudos espíritas Cleibar Schutel. Agradecemos as leis divinas e naturais que nos permitem percorrer esse caminho. Assim, elevemos ao alto uma oração para iniciarmos o aprendizado da noite. Pai nosso, que estais em todo o universo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. E permita que possamos nos conscientizar a cada passo da vossa grandeza, do vosso amor, da vossa misericórdia. Pai, permita que entendamos que o caminho da evolução consiste das paisagens que trazemos no coração, para que não nos confundamos com a ilusão ou a vaidade, ou forcemos a visão de paisagens com as quais ainda não estamos compatibilizados. Senhor, permita que não nos esqueçamos de quem somos, porque isso muito importa na compreensão da nossa identidade espiritual. Como já disse, os espíritos mais esclarecidos do que nós. Se queres que Jesus o identifique em meio à multidão, acenda a tua luz. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Que no aprendizado dessa doutrina magnífica, profunda, abrangedora, todos nós possamos nos conscientizar de que essa é a atitude que liberta, de que esse é o caminho que nos importa percorrer com alegria, com firmeza, com determinação, com dedicação. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, irmãs, hoje o nosso tema é extremamente importante. Aliás, todos eles são importantes, né? Mas à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento, no espiritismo, na busca, na pesquisa, vamos percebendo que a doutrina espírita, como o universo, vai se abrindo à nossa frente
e nos mostrando a grandeza, a profundidade, a riqueza moral e ética deste Consolador prometido. E nós fazemos uma pergunta aqui. O que estamos fazendo desse Consolador prometido? Estamos realmente estudando, buscando entender, buscando compreender e praticando esse Consolador prometido? Porque quando fazemos isso, estamos diminuindo as dores pelos nossos caminhos. Então, o título de hoje é Morrer faz parte do compromisso com a vida. Então, as lendas pelo caminho, os diz que me disse, as imposições religiosas não conseguiram fazer esse consolo. Porque o Consolador, ou melhor, o Espiritismo, enquanto Consolador prometido, ele tem a finalidade, ele tem a grandeza, ele tem a profundidade de alargar, ampliar, aprofundar o nosso conhecimento sobre a vida, sobre a imortalidade, sobre o fato de que somos espíritos imortais fazendo uma experiência humana. E nesse transe de entendimento, todos os homens devem se preparar através de exercícios de renúncia e desapego. E aí torna-se imprescindível, né, o conhecimento da vida espiritual. Todos nós queremos conhecer a vida espiritual, mas ainda não trilhamos os caminhos corretos e certeiros para isso, né? Muitos de nós ficamos na dependência de médiuns, na dependência de místicas, que nem sempre atendem à nossa necessidade, vamos dizer assim, de compreensão, de iluminação, né? De entendimento do que é a vida espiritual, né? Então, essa vida espiritual que palpita de dentro de nós, ao entorno de nós para o mundo, do mundo para nós, né? De forma atraente, dando custo a quaisquer empreendimentos que por acaso possam ficar interrompidos. Empreendimentos de aprendizado, empreendimentos de desenvolvimento espiritual, empreendimento de enriquecimento da mediunidade. A mediunidade é a ponte entre o antes, o agora e o depois. Então, vejamos uma coisa aqui. Kardec sempre nos diz, em seus estudos no desenvolvimento da ciência, do espiritismo, da filosofia, que se nos incomoda espíritos obsessores, espíritos vadios, espíritos inferiores, a melhor maneira de tirá-los do nosso caminho, do nosso convívio, é fazermos amizade com os bons espíritos. Isso é extremamente sensato, isso é extremamente lógico. Agora, se ficamos por aqui, com medo da morte, com desconhecimento do que vai nos acontecer quando chegar a nossa vez, o que nós vamos encontrar é consumo.
e que todas as noites nós morremos um pouquinho. O que aprendemos com todas essas noites que nós morremos um pouquinho? Nós aprendemos a ter medo, aprendemos a desconfiar, aprendemos a correr de algum espírito que venha nos incomodar. Então, o consolo prometido por Jesus é o esclarecimento, é a luz. Porque só com luz na consciência e no coração que vamos, como é que eu digo assim, nos educarmos, percebermos a grandeza da vida. Por isso que o título é Morrer faz parte do compromisso da vida. E por que vivemos chorando, se desesperando, como se não fosse mais encontrar aquela criatura que amamos? E quando alguém que desencarna nos é um desafeto, ou somos nós um desafeto para ela, criatura, qual é o sentimento que nós temos no coração? Indiferença? Nós temos que pensar nesse consolo, principalmente nessas duas grandes palavras, renúncia e desapego. Porque renunciar a quê? As nossas vaidades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. O desapego de quê? De tudo que é material. Que no mundo espiritual não vai nos servir de nada a questão material. Então, temos que nos desapegarmos de tudo que é material. Os hábitos humanos. A questão de frequentar uma igreja, um centro, um templo, porque ainda não nos conscientizamos de que o templo de Deus é o nosso coração. Eu vivo questionando as pessoas que, se Deus está em nós, o que é que nós fazemos com Deus quando a gente discute, quando a gente agride, quando a gente não entende o próximo e acha que a nossa opinião é a melhor opinião do mundo? Onde é que fica Deus nesse torvelinho de emoções? Quando nós nos conscientizamos disso, vamos perceber o valor, a necessidade e a grandeza desse Consolador prometido. Porque já não é mais um Consolador prometido. É um Consolador que está em nossas mãos. Mas, eu vou lembrar mais uma vez, em Obras Póstumas, o Kardec coloca, né, que muitos de nós queremos descobrir que fomos reis, que fomos rainhas, que disputamos, ou melhor dizendo, que desfrutamos desta ou daquela condição em vidas passadas. Mas que a grande maioria de nós mesmos não pensamos que podemos ter sido simples sabateiro, simples operador de, como é que eu digo, operador de trabalhos braçais. Porque nós tabulamos a nossa grandeza em nossas profissões. O que não é verdade, essa tábula rasa que nós aplicamos. Porque, como já dissemos algumas vezes, a criatura vai para a faculdade, torna-se um advogado. Aí acha que é o dono do mundo. Acha que tem que ser idolatrado, porque é um advogado.
e apenas então somente adquiriu uma parcela mínima de conhecimento. Porque esse advogado não é engenheiro, não é engenheiro de eletricidade, de eletrônica, não é engenheiro de mecânica. Então, está faltando conhecimento nele. Quando nós aprendemos a enxergar a realidade espiritual em primeira instância, em vez de nos ficarmos apegados aos eventos humanos, materiais, nós vamos perceber essa grandeza que é o Consolador prometido, né? Então, como vamos chegar ao mundo espiritual? O capítulo mais penoso da convalescença pós-mortem é o desempregnar-se. Desempregnar-se das sensações mortificantes que anteriormente nos escravizaram. A sensação do medo, a sensação da insegurança, a sensação da incerteza. Por que carregamos essas sensações em nós? A sensação de grandeza. Quem é que nos mediu e nos colocou nas melhores e maiores medidas? Senão a nossa própria vaidade, né? E, por outro lado, nós nos acostumamos a viciações e hábitos perniciosos. Nós nos comprazemos, como é que se diz, tiramos um prazer em vitalizar com atitudes físicas e mentais, né? É apenas uma condição de isolamento que o nosso egoísmo configura para nós outros na pós-desencarnação um peso específico, um peso moral. Porque na natureza tudo se consorcia. Há um consórcio. Por exemplo, na natureza animal. Os animais que estão na cadeia alimentar, que são utilizados pelos outros como fonte de alimento, é preciso que entendamos para saber por que a morte é um compromisso com a vida. Porque nós não vamos viver aqui ad eterno, de maneira nenhuma. Não tem como. O organismo físico não suporta, né? Embora alguns exemplos esporádicos de alguém que superou os 100 anos, 105, 110 anos, mas isso não é regra geral. Em média, quando a gente atinge 80 anos, já podemos nos dar por felizes de termos vivido todo esse tempo. Agora, por que nós apegamos na vida material? Se a vida material nos traz doenças, a vida material nos traz cansaço, a vida material nos traz decepções, frustrações. E mesmo assim, nós somos apegados. Porque nós não compreendemos ainda que o consolo prometido por Jesus é iluminação.
é esclarecimento. Por isso que ele disse ao Nicodemos: tu que conheces a lei, não sabe o significado de que é preciso nascer de novo para alcançar o reino dos céus? Por que nascer de novo? Porque uma vida única aqui nessa terra não nos acrescenta quase nada. E é preciso muitas vidas para alcançarmos a condição de espíritos superiores. Muitas vidas mesmo. O exemplo que eu sempre tenho em mente, Bezerra de Menezes. Nesse mundão aqui, desde o século II, partindo do princípio de que Jesus divide o mundo em duas grandes fatias. Antes do Cristo, depois do Cristo. E nós vemos na nossa história, em acontecimentos, em descobertas, que vem lá como que tarjado. Determinada descoberta antes do Cristo, a C. DC, depois do Cristo. Porque Jesus é o grande pedagogo. Porque Jesus é o grande mestre. Aliás, é o único mestre. Aliás, ele disse para nós que ninguém deve ser chamado de mestre, a não ser ele. Por quê? Porque ele é um espírito puro, é um espírito extremamente evoluído. Atingiu a perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é o Pai. O Pai Criador. Né? E, nesse sentido, ele realmente é o único mestre. Nós temos alguns mestres na Terra porque são chamados assim por condicionamento cultural. E por causa dessa ou daquela profissão. Mas é extremamente temporário. Jesus é o mestre o tempo todo. Então, nesse sentido, o Consolador Prometido vai nos abrir a mente para entender que o desencarnado tem que dar prosseguimento à sua vida de evolução, à sua condição de aprendiz. E que no mundo espiritual, esta continuidade de vida pode se nos apresentar muitos problemas, constituir um tormento de acordo com o sentimento que nós carregamos dentro de nós. Então, há situações de espíritos que desencarnam e entram em desespero porque não conseguem mais voltar para o corpo. Porque o corpo já parou porque não tinha condições de sustentar a vida do próprio espírito. Aí a criatura desencarna, né? E começa a observar algumas coisas, e começa a entender algumas coisas, e aí o medo do julgamento, o medo de que as suas vaidades rolem por terra, de que seu orgulho, de que seu egoísmo percam a força que tinha. O medo de não ser entendido por pessoas que ele desconhece. Então, vem até uma solidão. Mas porque a criatura está chegando no mundo espiritual agora. Chegar no mundo espiritual não quer dizer ser recebido em festa por todos os amigos. Porque nós temos que considerar uma coisa, que é fundamental essa consideração, né? Do ponto de vista da análise. Nessa vida atual, nós viemos do mundo espiritual, né? Atraídos por nossos pais,
E não temos consciência de quantos amigos, de quanto trabalho, de quanto envolvimento cultural nós estávamos no mundo espiritual. Não temos. Que, de uma certa maneira, é muito bom para a gente. Porque, de repente, a criatura reencarna em condições de extrema simplicidade, às vezes de pobreza muito grande, e sente em si que já foi um grande professor, por exemplo, né? Isso vai trazer uma frustração, a criatura vai ficar chorando por dentro, sabe que era um mestre em ciências, um mestre em história, em filosofia, e de repente está aqui, né, com a vida simplesmente simplória. Já ultrapassou até a condição de simplicidade, ela é simplória. E quando chega no mundo espiritual, se a criatura trabalhou, estudou, cresceu, foi a um relacionamento saudável com todos por aqui, sim, aí nessas condições, muitos amigos espirituais vêm ver o retorno. Vêm dar graças a Deus porque, como dizia o André Luiz, é um completista. Ou seja, aquele que cumpriu e completou a sua vida por aqui. De maneira digna, de maneira inteligente, produtiva, criativa, a criatura completou. Então, volta ao mundo espiritual, não com, como se diz, com um recebimento espetacular. Não. É recebido com a simplicidade do amor, com a simplicidade da amizade. Esse que buscou, apesar da pobreza, o conhecimento, desenvolver o amor, desenvolver a humildade. Então, tudo aquilo que era vício, ele se livra disso mais cedo. Por isso que se diz a questão da segunda morte. Porque desencarna, sai do corpo físico, este se enregela, fica silente, não tem mais nenhum movimento e é sepultado. Agora, os hábitos perniciosos, né? As viciações todas, nós precisamos descartar isso, sem poluir o ambiente moral, o ambiente amistoso. Nós não podemos comprometer esse ambiente. Então, nós vamos passar por um período de tempo afastado dessas relações humanas, espirituais, a fim de desgastarmos, eliminarmos todas essas viciações e hábitos perniciosos às vezes, né? Que aqui a gente se comprazia em dar, em vitalizar com atitudes físicas e mentais. No mundo espiritual, essa coisa do famoso tapinha nas costas, dos tráficos de influências por aqui, essas coisas todas são zeradas, não tem finalidade, não tem utilidade nenhuma no mundo espiritual. Nesse sentido, é que a morte é um compromisso com a vida. Porque nós vamos desencarnar e continuar vivendo em espírito. Quais são as reais condições que nós estamos? Né? Então, quando Manuel Filomeno de Miranda nos diz que o desencarnado, ao dar prosseguimento à sua vida,
o mundo espiritual pode constituir para ele um tormento inenarrável, porque está carregado de vícios, porque está carregado de hábitos perniciosos e precisa descartar isso. Então, é por isso que o Evangelho diz, como é que diz? Jesus é o Cordeiro de Deus que elimina os pecados do mundo. Mas não é num passe de mágica, não é por rituais. O conhecimento sobre Jesus, o conhecimento sobre o Evangelho. Para nós espíritas, o conhecimento de toda a obra básica, o conhecimento das revistas espíritas, conhecimento verdadeiro. Não é ler o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, como se fosse um romance. Não. É estudar. A palavra correta e que atende a essa plenitude é estudar. Né? A fim de que nós, quando desencarnarmos, não ficarmos com essa decepção, com essas frustrações e queremos voltar para o corpo de qualquer maneira. O espírito, quando desencarna, desliga do corpo e percebe que está num ambiente que não é seu, ele quer fugir, ele quer voltar para o corpo, e é simplesmente impossível. Porque se o corpo já morreu, esfriou, não movimenta mais nada, nem braço, nem mão, nem perna, nem nada. Né? Como é que o espírito quer voltar para ele? Tem que ter essa consciência, esse conhecimento, para entender que não basta voltarmos ao corpo, que simplesmente seremos atraídos espiritualmente para esse corpo e vamos continuar vivendo. Se isso for possível, prestamos atenção, se isso for possível, depois de desencarnados, voltar ao corpo, nós não vamos acionar só vida. Nós vamos acionar todas as doenças que nós tínhamos. As que não foram resolvidas pela medicina. Nós temos que pensar muito. E o Espiritismo é o nosso consolador prometido. Ele nos esclarece. Ele nos alivia. Por isso que o Cristo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados. Porque eu vou ajudá-los em todo sentido. Então, ao ler os livros do André Luiz, ao estudar os livros do André Luiz, ao estudar Memória de um Suicida, nós percebemos muito desse trechinho aqui. Ó. Acostumado a viciações e a perniciosos, que se comprazia em vitalizar com atitudes físicas e mentais, vê-se o desencarnado dar-lhes prosseguimento no mundo espiritual. O que então lhe constitui tormento inenarrável, levando-o a arrojar-se subitamente, interditado, de sobre os despojos em decomposição. Imaginemos a cena. Mergulhados nós em cima do nosso corpo que está apodrecendo. Então, é o consolo que o Cristo nos dá é de estudarmos. Porque teremos benefícios duplos, triplos, quíntuplos e assim por diante. Estamos nós diante de uma câmera conversando convosco. Estão vocês
diante dessa câmara, nos observando e conversando conosco. Isso nos traz o conhecimento da doutrina espírita. Mas e os que estão pela rua? Que não tem lugar onde ficar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? O espírito, interditado pela decomposição do corpo, ainda está ávido de gozo impossível, produzindo nele estados umbralinos de perturbação. Estados umbralinos de perturbação psíquica que passa a jazer longo período, ou se atira por afinidade de gostos, em intercursos obsessivos, em que suas vítimas lhe emprestam o veículo para nefária dependência. Então vamos ver aqui o que é nefária dependência. O que é nefária dependência, todos nós sabemos. É estar deitado, em posição estendida e imóvel, jazendo no hospital, sem visitas ou orações. Tem muita gente que você vai no hospital que está lá, ó, parece que está dormindo. Mas está exatamente nessa condição aqui que nós estamos lendo aqui, em posição estendida e imóvel, sem visitar ou receber orações. Como que as criaturas vão definir esse momento e saber aquilo que precisa? Saber que não fez o necessário. Saber que falta muito para fazer, para aprender, para desenvolver. E aí é a constatação de prejuízo, de perda de tempo. Porque se nós nos conscientizarmos que a morte é um compromisso com a vida, nós não vamos sofrer mais. Nós vamos compreender literalmente o que morreu foi o corpo. O corpo já não tem mais recursos de forças magnéticas, materiais, psicológicas, para nos manter vivos. Então, ele apaga, ele desliga. Agora, enquanto espírito imortal, nós vamos perceber que a morte, e isso é muito importantíssimo, a morte não é um ponto de interrogação. Nossa, fulano morreu, o que vai acontecer com ele? Como é que ele está? Como é que ele vai ficar daqui para frente? Isso são pontos de interrogações que não resolvem as nossas expectativas. Então, repetindo, a morte não é um ponto de interrogação. Como antes, graças às informações que lhe transpuseram a aduana de retorno para desvelar os parentes enigmas que a vestiam como misterioso e o sobrenatural. Então, o Espiritismo é uma doutrina simples, objetiva, que nos dá tudo. Depende única e exclusivamente da gente tirar do Espiritismo toda a luz que precisamos, toda a informação, todo o conhecimento, todos os recursos que nós precisamos, entendeu? Para entender realmente que a morte não é um ponto de interrogação. Em espírito, vamos continuar vivendo, só que numa outra dimensão. Só que numa outra dimensão. Então, vejamos aqui.
O espírito veste-se e despe-se do corpo como que obedecendo a um automatismo das leis do progresso, sendo facultado aos que desejem, pelo esforço e estudo, a aprendizagem e o uso das técnicas de renascer. Observamos isso? Obedecendo ao automatismo das leis do progresso, sendo facultado aos que desejem, pelo esforço, o estudo, sem choque nem padecimentos, perfeitamente evitáveis. Um empréstimo muito forte, muito abrangente, muito contundente. Assim como o pai humano, guardadas as devidas proporções, oferece aos seus filhos tudo aquilo que ele tem, Deus também não é egoísta. Ele nos oferece a cada instante tudo que nós precisamos. Nós é que precisamos estar atentos. Mas preferimos ritos. Para quê? Para nada, né? Então, quando a gente desconhece a morte com um ponto de interrogação, nós vamos ao aprendizado de técnicas de renascer e desencarnar sem choques, nem padecimentos, perfeitamente evitados. O que nós estamos estudando? Hoje, estudando o Espiritismo, se a gente desencarna exatamente nesse momento, as condições passamos para o outro lado. Então, entendendo que a morte faz parte do compromisso da vida, o homem arma-se de valores para o momento da sua própria libertação. No Espiritismo, prestem bem atenção, a relação entre morte, desapego e renúncia é estruturada na compreensão de que a vida terrena é passageira e a existência espiritual é a verdadeira pátria. A morte ou desencarnação é vista como uma mudança de plano e não um fim. Quando alguém desencarna, não é o fim da vida, exigindo apenas o desapego das coisas materiais e a renúncia ao egoísmo para garantir uma transição serena e a evolução do espírito. É somente isso. Entendemos como é simples isso. O espírito precisa simplesmente desprender da vida passada para progredir. Porque ninguém vai ao futuro carregando o passado nas costas. Não é possível. Né? O processo de desapego dos laços emocionais, as sensações da Terra, é chamada por vezes de segunda morte. É um avanço necessário. Observa aqui, processo do desapego dos laços emocionais e sensações da Terra, que é chamado de segunda morte. Porque emocionalmente, porque psicologicamente, porque espiritualmente, o espírito desencarnado se desfaz desses sentimentos. Ele não precisa mais. Ele é espírito, não precisa apegar-se à matéria.
Entendemos? Né? Por isso que é chamado de segunda morte. O desapego como sabedoria e liberdade. Desapego não é indiferença. E isso torna esse processo, ou melhor, exige de nós nesse processo a lucidez espírita, de entender que essa vida aqui, essa vida humana, é passageira. Nós não sabemos hoje quanto tempo nós programamos, ou quanto tempo foi programado para nós vivermos aqui. Nós temos preocupações que, do ponto de vista humano, elas têm uma certa lógica. Do ponto de vista espiritual, ela já fica só cheia de interrogações. Uma criança perde os pais ainda com 2, 3 anos de idade. O mundo caiu para essa criança. Se ela tiver em torno dela outros espíritos, que são tios, que são irmãos, né, que são avós, dispostos a ajudá-la a seguir no caminho, nós vamos compreender que os pais foram apenas, então, somente instrumentos capazes para trazê-la à vida de reencarnação. Quando a gente pega a pergunta do Livro dos Espíritos, o espírito que a mãe sofre um aborto. Ele já está em relacionamento com esse corpo e, de repente, um aborto espontâneo corta essa oportunidade de viver aqui. A pergunta do Kardec: o que acontece com o espírito quando acontece um aborto espontâneo? Quando acontece um aborto espontâneo, nós estamos repetindo para frisar isso, quando acontece um aborto espontâneo. E os espíritos respondem com a maior simplicidade. Ele busca outro corpo. Para nós aqui ainda, nós transformamos o nosso relacionamento aqui num estado de sentimentos, de coisas e de psicologia extremamente pesado para nós mesmos. Por que eu digo isso? Eu tenho papai, eu tenho mamãe, está tudo lá no mundo espiritual, irmãos e tal. Quando eu chegar lá, com o tempo, eu vou perceber que são amigos espirituais. O Evangelho está lá. As relações familiares humanas e as relações espirituais. Quando a gente estuda essa parte, aí vai compreender o quê? Que a relação humana ela é tão temporária, tão passageira quanto a própria vida humana. Quantas vezes nós viemos aqui com o mesmo pai ou com a mesma mãe, com os mesmos irmãos? Nós não sabemos dimensionar isso de maneira nenhuma. Mas, voltando ao mundo espiritual, com o tempo vamos perceber que são amigos que vieram primeiro preparar o nosso caminho. Dar condições para que a gente pudesse estar aqui. Então, o parentesco físico, consanguíneo, em maneira nenhuma, circunstância nenhuma, ele é mais forte que a afinidade espiritual. Tanto que há famílias que não têm um sentimento de espiritualidade, de emoções psicológicas entre si.
e vivem desatentos uns com os outros, às vezes até em brigas. Desencarna, acabou. Para esses acabou. Mas acaba o quê? O relacionamento. Os espíritos vão continuar vivendo. Precisam aprender e bastante. Então, desencarnar, de fato, nos leva a entender a morte como um retorno ao lar espiritual. E isso facilita o desapego. Quem cultiva o desapego em vida sofre menos na transição. Isso é fundamental que a gente entenda isso, né? Que o apego excessivo aos vícios, desejos egoístas ou mágoas funciona como uma âncora que aprisiona o espírito, dificultando seu progresso e tornando a vivência pós-morte mais densa e difícil. Eu não sei hoje ainda, mas antigamente os navios, precisavam de âncoras para permanecer no porto. Então, o navio se aproximava do porto, e lançava âncoras, porque a âncora desce e vai enterrar-se na areia, porque a âncora é feita de material pesado. E ajudava a segurar o navio ali parado ali. Então, como é que se diz? Essas mágoas, esses desejos egoístas, esses vícios excessivos, acabam se tornando numa âncora que nos prende à dor e ao sofrimento. Agora, quando nós compreendemos em vida o que é o desapego, qual é a finalidade do desapego, porque a gente se apega aqui a se alimentar, por exemplo, de arroz e feijão. No mundo espiritual, você não precisa de alimento. A alimentação é extremamente energética. Você não vai encontrar restaurante, cozinha, nada disso. Então, tem que se desapegar, entendeu? Aprender a renunciar ao próprio ego é o ato de sacrificar interesses pessoais e desejos egoístas em favor do bem do próximo. Amar sem posse. O verdadeiro amor não é apego. Renunciar é deixar os entes queridos, filhos, parceiros, seguirem seus próprios caminhos, aceitando que ninguém pertence a ninguém. Quando a gente compreende isso, o relacionamento familiar fica melhor. Imagina projetando isso para o mundo espiritual. Quantas vezes nós estivemos aqui? Quantas vezes nós casamos? Quantas vezes desenganamos? Quantos espíritos estiveram em nossas vidas como esposa, ou como marido, como filho, como tio? Quantas vezes? Não conseguimos dimensionar isso, organizar. Daqui da Terra não dá. Provavelmente não. No mundo espiritual vai dar para ver isso. Dada a importância que isso tem para o desapego. Então, a morte, para a gente finalizar, é o momento em que a renúncia torna-se absoluta. O Espiritismo ensina a desapegar-se antes da morte para que a passagem seja um retorno sereno. Não maquiagem, mas um retorno sereno. E não um processo doloroso, sabe, de perda de identidade, de bens, não. O espírito que desencarnou, o corpo morreu, ele continua vivo. Vai continuar com a mesma identidade. Ele não está no processo doloroso de perda dessa identidade e de bens.
O que são os bens materiais para o espírito desencarnado? O espírito desencarnado, com um determinado índice de esclarecimento, se ele vai no centro espírita, como um centro espírita muito grande, ou um centro espírita pequeno, um centro espírita na área da elite brasileira, um centro espírita no coração da favela. Para ele não tem importância nenhuma esses aspectos, porque ele vai no intuito de ajudar. Somente isso. Agora, quando a gente entende que a morte nos leva a essa renúncia, aliás, a renúncia torna-se absoluta, é bom compreendermos que nada do que estamos conquistando aqui nós vamos levar. O ditado popular diz que morte, o caixão não tem gaveta. Então, se você tem um carro, o carro vai continuar. Você tem uma casa, a casa vai continuar. Há os que compram 2, 3 casas, compram uma casa aqui, outra lá. Para quê? Nós não conseguimos viver em 2 casas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não é viver de semana em semana. É viver concomitantemente. É viver o mesmo período, amanhecer no mesmo dia, anoitecer na mesma noite, para ser bastante redundante, né? Então, meus irmãos, para que esse retorno nosso seja sereno, para que entendamos que a morte realmente é um compromisso com a vida, porque é morrendo o corpo que a gente é libertado para o mundo espiritual. Então, a morte é um compromisso com a vida, né? Então, vejamos bem aqui. A renúncia absoluta, consciente ou inconsciente, eis o que pode nos causar problema. Se consciente, teremos o desapego como causa, mas inconsciente, teremos sofrimento como consequência. Assim, meus irmãos, agradecidos ainda uma vez, né? Compreendendo que os apegos e as distrações são obstáculos ao desenvolvimento da evolução espiritual, nós abrimos o coração para encerrarmos o aprendizado dessa noite em prece, em orações. Agradecidos a todos, ao Núcleo de Estudos Espíritas Cai Baixudo, ao nosso protetor espiritual, ao nosso tutor espiritual, agradecemos aos amigos que vieram, aos que não vieram, e abrimos o coração em oração para encerrarmos o aprendizado desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas. Em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por sempre. E assim, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado nessa noite. Que assim seja. Que assim seja.